Louvamos o Teu nome, Pai. Engrandecemos o Teu nome nessa noite mais uma vez com aquilo que temos, com aquilo que somos. Se faz presente entre nós, esteja entre nós. Nós agora já te louvamos nessa noite, já compartilhamos algo diante de Ti. Mas nessa noite nós também precisamos escutar a Tua voz e que a Tua voz possa nos consolar, nos ajudar, nos manter firmes rumo a uma jornada, Pai. Então, fala conosco nessa noite, nos ajuda a entender os Teus propósitos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa série A Igreja que Jesus Edifica. O nosso texto é o texto de Mateus 16, verso 18. Você já deve estar ciente que Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja. Então a igreja, ela é edificada, ela é construída, ela é fundamentada por meio de Cristo Jesus. Nós, homens, pastores, você e eu, todos os que fazem parte desse grande corpo chamado Corpo de Cristo, somos apenas cooperadores com Ele. Quem edifica a igreja é o próprio Cristo. Por meio do seu sangue, por meio da sua remissão, da sua santificação, justificação, e por meio do seu poder, por meio do Espírito Santo que em nós está. É Ele quem edifica a igreja. Não sou eu, não é você, não somos nós, homens que edificamos a igreja de Cristo. Nós cooperamos com Cristo naquilo que Cristo já está realizando, naquilo que Cristo está fazendo. Então, o nosso texto básico, ou base, ele está lá em Mateus 16, verso 18. Você já sabe que é Cristo quem edifica a sua igreja. Hoje, dentro desse tema, eu quero conversar com você sobre unidade. A igreja que Jesus edifica, ela tem na sua base, ela tem no seu fundamento a unidade. Nós conversamos sobre unidade aqui já há um tempo atrás. Se não me falhar a memória, por volta do dia 15 de maio, nós conversamos aqui sobre a igreja que Jesus edifica. No caso ali, nós conversamos sobre a unidade. Nós conversamos sobre o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Nós conversamos sobre aquele texto todinho e falamos, ou enfatizamos, ou pontuamos aquilo que está dentro daquele contexto do verso 20, 21, 22 e 23, aonde a oração de Jesus recebe um destaque profundo sobre a relação dele com a unidade. A unidade, então, ela é um desejo, ela é uma vontade, ela reflete algo que está na Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo carregam em si a responsabilidade, a natureza, a essência de andarem em unidade. Então, a própria composição, a própria essência da natureza divina é a unidade. Então, Deus não quer nada mais, nada menos, além daquilo que já existe nele. Então, Ele não nos pede, não nos convoca a sermos algo que Ele não nos conceda exemplo, que Ele não nos conceda poder para sermos. Então, a unidade não é uma questão de desejo, quero ou não, ela não é uma opção, ela não é algo opcional, eu posso ou não ser um com os outros. Não, a vontade de Deus é que eu, você, nós sejamos um. A oração de Jesus é essa. O desejo de Jesus é esse. O propósito da intercessão de Jesus diante do Pai, a oração de Jesus diante do Pai, segundo o capítulo 17 de João, é esta pauta. Eles serão um. Assim como eu sou um contigo. Assim como eu estou nele, eles em mim, eles serão um conosco. Então, não é uma opção, não é algo que você pode descartar, jogar fora, não é algo que você
possa se dar ao luxo, né, de eu não preciso estar unido a ninguém. Eu conversava com Miqueias aqui, eu sou o famoso cavaleiro solitário. Isso não existe. Dentro do corpo de Cristo, a natureza da igreja é a unidade. A natureza da igreja é ser uma. Diz o credo, né, que credo apostólico, diz assim: eu acredito na igreja. Aí eu brinco com o pessoal, se você fala católica, você cai dentro de uma enrascada. Se você fala universal, você cai na outra enrascada. Mas eu acredito na unidade da igreja católica, universal, mundial. Então isso é uma pauta cara para o Evangelho. Se você abre, por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que as situações estão lá todas amarradas: batismo, confissão de fé, um só corpo, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Se você for ver, tudo que está relacionado à vida cristã como corpo de Cristo, está tudo ali alinhado, tudo uma coisa conectada à outra. Não tem como ser batizado, não tem como confessar fé, se você não está unido ao corpo de Cristo, se você não é um com o corpo de Cristo. Então, isso não é algo que você tenha vamos dizer assim, não é algo opcional. Eu posso deixar, qualquer hora dessa, eu posso abandonar isso. Não. Esquece a ideia do cavaleiro solitário. Não há essa pauta dentro do Evangelho, dentro do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele apresenta o corpo de Cristo como uma unidade. Eu não estou dizendo que dentro desta unidade não haja, como acabamos de cantar, imperfeições. Há imperfeições. Mas o que foi dito nessa noite foi profético. O que nos liga um ao outro é o amor, é a compreensão. Então você precisa pensar sobre isso. Então hoje eu começo com você aqui a conversar sobre os inimigos da unidade. O que é um inimigo? O que destrói a unidade? O que acaba com a unidade do corpo de Cristo? O que acaba com a unidade dentro de uma família? O que acaba com a unidade dentro dessa ideia, a igreja local, a igreja que está num bairro, a igreja que está numa cidade? O que acaba com a unidade da igreja? O que destrói a unidade no lar? O que destrói a unidade entre as pessoas, a amizade entre as pessoas? O que acaba com a unidade? Então é sobre isso que nós queremos falar, começaremos a falar. Nós apresentaremos os inimigos, mas nós apresentaremos também os aliados, o que fortalece a unidade. Mas eu não posso falar dos aliados sem antes te apresentar para você os inimigos, o que destrói a nossa unidade, o que nos destrói como corpo de Cristo, o que nos destrói como família cristã, o que nos destrói como irmãos, o que nos destrói como amigos, o que nos destrói como família de Cristo. Então hoje eu quero começar essa jornada com você. Talvez nós iremos, eu não sei ainda, estou analisando, nós gastaremos alguns domingos sobre todas essas sentenças. Aliados, inimigos, nós iremos conversar com isso porque existem muitas informações que você precisa pegar. Você precisa entender. E eu não posso descarregá-las todas de uma vez só. Eu não posso jogá-las todas de uma vez só. Então vamos com calma. Eu preciso que você entenda, que você compreenda quais são os inimigos que destroem a unidade. Então eu quero que você pense nisso um pouquinho. Nós devemos lutar. É uma luta.
travada, nós estamos travando uma luta para nos mantermos unidos. Há uma oposição satânica para destruir a unidade da igreja. Há uma oposição carnal que habita em mim, habita em você, habita em todos nós, que se opõe à unidade. Então há um ataque que é externo contra a unidade da igreja e há um ataque interno contra a unidade da igreja. Porque a nossa natureza pecaminosa não deseja a unidade. A nossa natureza pecaminosa deseja a vida solitária, deseja a vida que diz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso do outro, eu sou autossuficiente. É isso que a minha natureza pecaminosa diz, é isso que a sua natureza pecaminosa diz. Talvez ela diga para você, você não precisa deles, você pode caminhar sozinho, você pode andar sozinho, você pode fazer as coisas sozinho, você é autossuficiente. Mas essa não é a natureza e nem é muito menos a proposta de Cristo. Por este motivo, eu, você, todos nós devemos lutar pela unidade. Porque a unidade é um propósito divino, é um propósito de Deus, é um desejo de Deus. Unidade, quem deseja é Deus. Eu e você precisamos lutar contra isto. Eu preciso lutar contra a minha natureza pecaminosa, você precisa lutar contra a sua natureza pecaminosa. Mas não somente isto. Você também tem um ataque brutal, feroz, diabólico contra a unidade da igreja. O diabo deseja destruir a minha, a tua, a nossa unidade. Aonde houver unidade, o diabo está pronto a destruí-la. Ele não quer a minha, a tua, a nossa unidade. Ele não quer a sua unidade familiar. Ele não quer a sua unidade entre amigos, irmãos. Ele não quer a unidade em canto algum. Porque a unidade reflete a bondade, a graça, a beleza que existe em Deus. Então você precisa entender isso nessa noite, que você é alguém que depende e precisa de Deus, precisa de poder, precisa de Deus para lutar pela unidade. Você precisa lutar contra isso, você precisa lutar contra os inimigos da unidade. Então você precisa entender isso. Porque tudo isso, diabo, natureza pecaminosa, tudo isso navega, luta contra a unidade, porque a unidade é a vontade de Deus. Eu queria que você entendesse isso. A unidade é vontade de Deus. A unidade é vontade de Deus. E Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar de você, Deus vai me proteger, Deus vai nos proteger. Mas o diabo e a nossa natureza pecaminosa farão de tudo para destruir a unidade. Entenda isso nessa noite. Nós somos, de forma natural, contra a unidade. A unidade, ela só é possível se você compreende algumas coisas. Então hoje eu quero iniciar essa conversa com você. Essa nossa conversa vai destacar essas coisas. Essas nossas conversas, a partir de hoje, vão iniciar um grande leque de informações para você. Porque isso é caro ao Evangelho. A igreja do mundo atual, ela não tem se importado com a unidade. As coisas parecem que
tomaram outro rumo, um outro caminhar. E aquilo que Deus sempre desejou é o que menos é falado, é o que menos é dito, é o que menos é pontuado. Hoje talvez você vai captar isso naquilo que eu estou falando. Hoje parece que é um tipo de adoração só você e Deus, só existe você e Deus. Ela não é mais comungada, ela não é mais incentivada como um corpo, ela é incentivada no individualismo, é o seu ambiente secreto, é o seu momento, é tudo só você e ele. Esquecemos que Cristo desejou para a sua igreja a unidade, e eu não estou dizendo que você não tenha que ter a sua adoração, eu não estou dizendo que você não tenha que ter o seu momento, eu só estou dizendo que nós esquecemos o que é ser corpo de Cristo. Nós nos esquecemos do que é caminhar junto, nós nos esquecemos do que é ser família cristã, nós nos esquecemos do que é a unidade da igreja. Nós entramos aqui como indivíduos e saímos como indivíduos, desconectados muitas vezes uns dos outros. E parece que está tudo normal, e parece que está tudo bem. Mas nós precisamos ser um só corpo, uma só igreja, refletindo a glória de Cristo, refletindo a pessoa de Cristo, espelhando, mostrando para o mundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo através da nossa unidade. Mas, se você tiver um olhar aguçado e observar o que se canta, o que se prega, é tudo voltado para você. É tudo você no centro de tudo. É você no centro da sua própria adoração, sozinho. É você com os seus problemas, é você com as suas vitórias, é você, você e você. Pouco se fala de você e nós. Pouco se fala sobre as tuas lutas e as minhas lutas. Pouco se fala sobre a minha oração por você e a sua oração por mim. Porque nós criamos a ideia do cavaleiro solitário. E não é. Então, antes de iniciarmos, eu preciso compartilhar com você algo muito interessante. Na esfera relacional, na esfera de relações, eu e o outro, preste bem atenção. As suas atitudes, na esfera relacional, a sua atitude revela quem você é, revela como você é e em quem você está. Quando estamos falando de relacionamento, corpo de Cristo, relação entre as pessoas, as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento revela quem você é. Revela como você é. E revela aonde você está. Isso é no ambiente relacional. No ambiente congregacional, as nossas atitudes como igreja revelam quem somos como igreja. Como somos como igreja e onde estamos como igreja. A Bíblia diz que eu e você estamos em Cristo, assentados em Cristo. Fomos colocados para dentro de Cristo. Fomos jogados para dentro do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegamos diante dele, eu e você chegamos diante dele mortos. Totalmente escravos dos delitos, dos pecados. Éramos por natureza, como diz o texto de Efésios, filhos da ira.
governados por essa natureza maldita, governados pelo diabo. E todos nós chegamos em Cristo, chegamos diante de Cristo, assim. E Cristo deu a vida dele por mim e por você. Ao nos conceder essa vida, ao nos compartilhar desta vida, ao derramar o seu sangue, a dar para mim, para você o sangue dele, a nos perdoar de todos os nossos pecados, automaticamente ele nos deu uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Somos nele uma nova criação ou uma nova criatura. Você não pode ser mais quem você foi antes dele. Não nos é mais permitido sermos quem éramos antes da cruz. Porque na cruz, quando eu e você chegamos diante dele na cruz, zerou o assunto. Zerou o jogo, acabou. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora é uma nova vida. Agora, zerado está. Agora, você é filho de Deus. Agora, você é colocado para dentro de Cristo. Você foi colocado para dentro dele. E dentro dele você se perdeu. Dentro dele não existe mais eu, não existe mais você. Dentro dele só existe ele. Só existe a sua beleza, só existe a sua majestade, só existe o seu poder, a sua grandeza. Tudo de bom que eu preciso está nele. A pergunta que eu te faço é: aonde você está? Toda a bondade que você precisa, todo o amor que você precisa, está nele. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: em quem você está? Se você diz que está nele, você tem que trazer dele os traços desejados por ele. Eu preciso trazer dele, comigo, os traços dele. Os traços dele precisam passar por mim. Os traços que pertencem a ele não só mais pertencem a ele, pertencem a mim que estou nele também. Então, quando eu me expresso neste outro mundo, nesse mundo caído, quando eu venho para este mundo, quando eu preciso me relacionar com você, quando eu preciso me relacionar com os meus amigos, com a minha esposa, eu preciso me relacionar com essas pessoas à semelhança de Jesus. Porque eu estou nele. As suas atitudes revelam o quê? Quem você é. Em quem você está. Como você é. Se você diz estar em Cristo, se você confessa a fé cristã, se você diz que foi salvo por Cristo Jesus, se você confessa isso com verdade absoluta para você, como confissão de fé: eu morri com Cristo. Cristo perdoou os meus pecados, agora eu estou nele. Se você está nele, as suas atitudes mostram quem você é, em quem você está e como você é. Porque não tem como você dizer que está nele e viver de outra forma que não seja a imagem e a semelhança dele. Se a tua confissão de fé diz isso: eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Se você fez essa confissão,
Se você disse um dia na sua história de vida: eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu confessei o Senhor Jesus Cristo como meu suficiente Salvador. Se você disse isso em algum momento da sua vida, você foi tirada do ambiente de morte, do ambiente de destruição, do ambiente de pecado e colocado nele. E ao ser colocado nele, você ganhou dele, eu ganhei dele, nós ganhamos dele uma nova vida. E essa vida é revelada na atitude, no comportamento. Essa vida é revelada na forma como eu e você nos comportamos. Como igreja, como irmãos em Cristo. Isso reflete. Se não reflete a natureza de Cristo, algo está errado conosco. Se não reflete a bondade de Cristo, se não reflete a natureza de Cristo, o amor de Cristo, algo está errado conosco. Porque nós devemos revelar em nossas atitudes a beleza de Cristo. A unidade que Cristo deseja, ela não pode estar distante de nós. A unidade não pode estar além. Ela tem que estar próxima do nosso, do meu, do seu, do nosso coração. Como irmãos em Cristo, como comunidade. Então, na esfera congregacional, relacional, você tem tudo isso. Na esfera congregacional, você vai ter problemas ligados à posse, à tradição, e você também terá problemas relacionados à batalha espiritual. Então, tudo isso nós iremos ver daqui para frente. Então, eu gostaria de te apresentar nessa noite o nosso primeiro inimigo. O primeiro inimigo da unidade. Você precisa ter esse marcador em mente aí agora. Quem está em Cristo não pode, não deve, porque não condiz com a confissão, ter um coração duro. O primeiro inimigo que destrói a nossa unidade se chama dureza de coração. O primeiro inimigo que destrói toda a unidade é a dureza do coração. A dureza do coração, dentro do ambiente bíblico, ela simboliza resistência e teimosia. Alguém que resiste a algo e alguém que bate o pé na teimosia. Então, por exemplo, você está dentro de um ambiente e surge uma pauta e você apresenta para o seu irmão em Cristo um parecer bíblico. Irmão, a nossa conduta tem que ser essa aqui. Como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos andar nesse ambiente. Eu não. Isso é para você, isso não é para mim. Eu penso diferente, eu penso de outra forma. Isso não pode ser assim, é diferente. Dureza de coração, resistência, teimosia. Essas pessoas se recusam a andar com Deus, essas pessoas se recusam a caminhar, a trilhar o caminho de Deus. Então Jesus disse, por exemplo, que a unidade de um casamento ela é destruída pela dureza do coração. Ah, mas por que Moisés nos deu carta de divórcio? Quer dizer, está liberado o divórcio? Não, ele só deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. É o vosso coração que é duro, é o vosso coração que é inflexível, é o vosso coração que é teimoso, é o vosso coração que é resistente à minha vontade. É por causa disto que Moisés teve que prescrever uma carta de divórcio. É por causa da dureza do coração.
Então, a dureza do coração em todo o ambiente bíblico, ela traz essa natureza de uma falha moral, de uma incapacidade de nos arrepender, de mudarmos de atitude. Um coração duro não deseja mudanças. Um coração duro é inflexível a mudanças, mas ele exige que todos façam a vontade dele. Ele exige que todos se dobrem à vontade dele. Um coração duro quebra qualquer tipo de unidade. Alguém com um coração inflexível, teimoso, com falhas morais, com incapacidade para arrependimento, para mudar comportamento. Este alguém, eu, você, podemos ser qualquer um de nós. Nós podemos trilhar esse caminho. Meu discipulador uma vez disse para mim, não basta começar bem, André. Você precisa terminar bem. Isso ficou como um alerta para a minha vida toda. Que eu tenho que fazer as manutenções, eu tenho que parar durante algum tempo e analisar as propostas do meu coração, analisar a minha vida, analisar o meu comportamento, para não ser pego de surpresa com um coração endurecido. Com um coração inflexível, teimoso, não pronto a ouvir, não pronto a mudar, não pronto a acatar. Tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser da minha forma. E talvez eu, você, nós corremos o risco de já termos perdido o brilho de Cristo Jesus há muito tempo. E às vezes um amigo, um irmão, uma esposa, um colega, um pastor te chama a atenção, te diz, trilha por esse caminho, observa isso aqui, você não está fazendo a coisa da forma correta, anda por isso aqui, se arrepende ali, se arrepende aqui, e você e eu muitas vezes nos colocamos como pessoas. Isso é para o Rafael, isso não é para mim. Essa fala não era nem para mim, era para o Noé. Nunca é para você. Nunca é sobre você. Você sempre é o top. Você sempre é o maioral. Você sempre está no escalão acima de todos. Não estamos no escalão acima de todos. Todos nós corremos o perigo de termos um coração com o passar do tempo endurecido. Pela falta de oração, pela falta da leitura da palavra, sem a confissão do pecado, sem as diretrizes espirituais, e nós achamos que está tudo legal. Mas quando você testa na unidade, você vai ver que o coração é brutalmente duro. Não cede mais. Não está pronto mais a ceder um palmo que seja. Esse é o nosso primeiro inimigo. O nosso segundo inimigo. E eu só vou te apresentar 3 hoje. O nosso segundo inimigo. E a partir daqui, você pode anotar aí. Gálatas 5, verso 20. Todos os que vamos olhar aqui e os que não olharmos aqui dentro de Gálatas 20, eu vou te dar a referência. Mas hoje você pode anotar Gálatas 5, verso 20. Eu queria que você prestasse um detalhe, prestasse atenção em um detalhe. Cristo te salvou. Cristo te deu, me deu, nos concedeu a todos nós uma nova vida. Presta bem atenção no que eu estou falando. É uma nova vida. A antiga vida ele não quer saber dela mais. Ele só está preocupado
em executarmos, em andarmos em novidade de vida. Em uma nova vida. Então esse texto de Gálatas 5, verso 20, eu encontrei algo muito interessante, e este algo que eu encontrei, ele balançou um pouco a minha estrutura. Porque nós lidamos com esse texto como o fruto, a natureza pecaminosa, como algo corriqueiro. Pode acontecer e tal, tá tudo legal, e a coisa você pode causar algumas coisinhas que estão aqui, que está tudo bem, está tudo perfeito, mas eu encontrei um detalhe nesse texto que eu achei muito intrigante, e eu conversando com o Miqueias me chamou a atenção para um outro ponto. Miqueias me chamou a atenção para o verso 16. Aquele que se deixa, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ele não é mais escravo, ele não presta bem atenção no que está no texto. Quantos aqui acreditam na Bíblia como palavra de Deus? Isso não é a minha palavra, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a revelação de Deus para a minha e para a sua vida, não é a minha palavra. Eu só estou expondo a você o que o texto diz. Esse texto está dizendo: não satisfarão os anseios da natureza humana. Quem anda governado pelo Espírito Santo, quem anda inspirado pelo Espírito Santo, quem anda cheio do Espírito Santo, não, presta bem atenção, não satisfaz a natureza pecaminosa, aquilo que eu e você carregamos. Então, toda a ação, toda a atitude descrita em Gálatas 5, verso 20, é proposital. Você e eu decidimos fazer aquilo. Não é algo que você possa dizer, eu não tive força, escapou. Não, é proposital. Você quis dizer o que disse, você quis fazer o que fez. Talvez por falta de sensibilidade, talvez por falta de governo do Espírito Santo sobre você, sobre mim, nós executamos essas maldades aqui descritas, porque nós acaba vacilando, nós acaba fechando o olho, nós não somos críticos o suficiente conosco para dizer, tua atitude está errada. Olha aí, Dezão, se bota no teu lugar aí. Esta não é a atitude cristã que tu deve ter. Este teu comportamento não é correto. Eu e você não fazemos esse julgamento. Eu e você olhamos para o outro. Olha o comportamento dele, olha o comportamento dela. Quantos de vocês fazem a análise crítica sobre vocês e falam, cara, eu sou esse cara aqui, que eu não posso andar aqui neste ou deste jeito. Não satisfaz. Presta bem atenção. Ai, vai surgir aquela vontade, não tem lugar para ela mais. Se você diz, se eu digo que somos de Cristo, cheios do Espírito Santo, não há lugar mais para a natureza pecaminosa aí. Se ainda há áreas da sua vida que você não se rendeu e o Senhor não governa. Mas aqui tem um problema seríssimo. Vamos comigo. Verso 20. Verso 21. Então ele começa no verso 19, passa pelo verso 20, entra no verso 21. No final do verso 21, observe o que está escrito. Eu ainda vou te apresentar dois inimigos, mas eu queria que antes você observasse o que está escrito ali. Quem pratica essas coisas não
herdará o reino de Deus. Se é uma prática, cuidado. Se é um hábito, cuidado. Porque eu, você, nós podemos estar nos enganando. É uma prática que não faz com que eu, você, nós venha herdar o reino de Deus. Ah, mas eu posso... Não pode. Porque o verso 16 diz: quem é governado pelo Espírito Santo não cumpre o anseio da natureza pecaminosa. Ele está dizendo, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, há um novo estilo de vida para você. Há um novo estilo de vida para mim. Há um novo estilo de vida para nós. Se você se mantém nas práticas dessa sua natureza pecaminosa, eu, você, nós, corremos o risco de não herdarmos o reino de Deus. Não é uma questão, preciso explicar, não é uma questão de boas obras. Você não será salvo pelas obras que incumprem. Mas em quem você está, revela quem você é. Como você é. Entende? Se você está em Cristo, você não cumpre os desejos da carne. Você luta contra os desejos da carne. Segundo inimigo. Divisões de dissensões. Dividir. Separar. Se desentender. Disputar. Andar em conflito dentro da comunidade é fruto de uma natureza pecaminosa. Vou repetir. Dividir, separar, andar em desentendimento, viver em disputas, viver em conflitos, é obra da sua natureza pecaminosa. E aqueles que as praticam não herdam o reino de Deus. Porque é conflitante. Não é contra a natureza que você recebeu. Porque se você ainda vive nesse mundo de conflitos, de divisões, de dissensões, de disputas, eu não estou falando de conversas, de acertos, de diálogos. Não, estou falando de dividir, de sempre estar querendo causar uma destruição. Querendo sempre rachar, sempre dividir, sempre levar o conflito. Busque o desentendimento. Se ainda há isto no seu, no meu, no nosso coração, esse é o nosso segundo inimigo. Ele trabalha contra a unidade. É impossível haver unidade aonde há disputa, aonde há divisão, aonde há separação, aonde há desentendimento, aonde há disputa. As pessoas estão disputando entre si. Estes termos, esse termo que Paulo usa aqui dentro, ele está diretamente relacionado às pessoas que dividem, que por causa das suas opiniões, elas vão gerando todo tipo de divisão, todo tipo de dissensões, todo tipo de comportamento negativo. Ele não é o cara que vai
juntar, ele não é o cara que vai edificar, ela não é a mulher que vai edificar, que vai juntar, ela é a mulher, ele é o homem que está pronto a dividir, a alimentar uma coisa para destruir o corpo de Cristo, para levar para frente algo, uma inverdade, uma mentira, para ver o corpo de Cristo, entre aspas, na linguagem popular, para ver a coisa pegar fogo. Isto é uma atitude da natureza pecaminosa. Em quem você está? As suas atitudes revelam quem você é, como você é e em quem você está. O seu comportamento revela isso. Eu sou de Cristo, eu levanto as minhas mãos para o alto, mas divide o corpo. Destrói o corpo. Causa divisão no corpo. Causa divisão na igreja local, causa divisão na internet, causa divisão na família, causa divisão em tudo que é lugar. Se você tem esse comportamento, reveja quem você é e em quem você está. Porque este é o nosso segundo inimigo. Abra comigo o texto de Romanos 16. Nós levaremos você ao batismo. Nós levaremos você ao batismo. Nós levaremos você ao batismo, Luana. Em nome de Jesus. A Luana está dizendo que está agoniada porque ela quer ser batizada. Deus está nesse lugar. Você precisa estar atento. Porque Ele corrige aquele que ama. Ele corrige aquele que ama. E nessa noite Ele está nos corrigindo. Chega de um tempo de maltrato, chega de um tempo de discórdia, chega do tempo de divisão, chega. Há um novo tempo. Há um novo tempo. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Verso 17. Irmãos, eu peço que vocês tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões, que perturbam a fé, que ensinam coisas contraditórias a tudo aquilo que vocês aprenderam ou estão aprendendo. Fiquem longe desta pessoa. Fiquem longe desse tipo de pessoa. Causa intriga, causa divisão, tem uma conversa afiada. Fica longe, você será contaminado, você corre o risco de ser destruído. Fecha a portinha para esse tipo de conversa. Isso é uma ordem apostólica, isso é uma orientação apostólica. Isso é a palavra de Deus inspirada por Ele, e o conselho apostólico é: não fique com essas pessoas, mantenha este tipo de pessoa distante da sua vida, porque ele é capaz de destruir uma comunidade, ele ou ela é capaz de destruir a nossa vida, ele ou ela é capaz de destruir a nossa família, com conversas fiadas, com conversas diabólicas, que quebram, que destroem, que acabam com a unidade do corpo de Cristo.
este ou esta pessoa, verso 18, é um indivíduo que não serve a Cristo nosso Senhor. Ele apenas tem seus próprios interesses. Ele engana pessoas inocentes com palavras suaves e bajulações. Oh, querido, oh, irmão, palavra suave. Tu é um cara tão especial, tu é uma pessoa tão boa. Bajulação. Cuidado. Deixe que o Senhor te louve. Você não precisa do louvor de ninguém. Deixa Deus louvar o teu nome. Deixa Deus bendizer o teu nome. Deixa Deus enaltecer o teu nome entre os homens. Abra a mão das bajulações, deixe de lado essa conversinha suave que alimenta o teu ego, alimenta o meu ego, te enche de orgulho. Aí daqui um pouco tu está se achando, eu estou me achando, nós estamos nos achando os tais, os bambambam. Cuidado, ego inflado por palavras suaves e bajuladoras. Se quer se engrandecer, como diz o profeta Jeremias, se engrandeça em me conhecer. Conheça o Senhor, se derrame aos pés do Senhor, se coloque diante do Senhor, conheça o Senhor. Deixa Ele te conhecer, entre aspas, a linguagem só didática aqui. Deixa Ele te conhecer e você conheça Ele. Quer se gloriar? Se glorie nisso. Terceiro e último. Aperta o cinto aí. Está folgado ainda. Vou parar no terceiro, né? Senão vocês vão me pegar lá fora. Discórdia. Terceiro, discórdia. Quando Paulo usa esse termo, discórdia, a palavra por trás desse texto, ela é interessante. Discórdia é todo tipo de conflito gerado pelo teu, pelo meu, pelo nosso egoísmo. Geralmente ligado por uma rivalidade e pela busca do poder. A discórdia, e eu não estou falando da discórdia natural, positiva. Estou falando daquela discórdia que nasce da sua e da minha índole maléfica, cheia de maldade, que tem como objetivo os meus princípios egoístas, que tem como princípio rivalidade, que busca controle, que busca poder. Discórdia quebra a unidade da igreja. Discórdia destrói famílias, destrói amizades pela disputa da razão. Eu tenho razão. Ainda que o outro tenha até razão, você não vai dar o braço a torcer, porque você não pode perder o poder. Você não pode perder o controle. Quem é ele? Quem é ela? Eu mando aqui. Eu sou o cara aqui. Eu sou a mulher aqui. Quem é ela? Quem é ele? Poder. 3 coisas que nos destroem: dinheiro, sexo
e poder. Quer revelar quem é aquele que está do lado de você? Dá poder para ele. Vê se ele se comporta como Jesus, que sendo rei, habitou entre os homens na forma de servo. O dinheiro, o sexo e o poder nos revelam, nos dizem quem somos. Sabe aquele tipo de pessoa que não pode receber um cargo e já entra: sou o chefe do banheiro, eu que limpo lá o banheiro, sou patente alta do banheiro lá. E eu não estou desmerecendo não, eu limpo o banheiro. Alguém falou para mim assim: pastor, o senhor limpando o banheiro? Eu falei: oxe, o que tem? A pessoa ficou admirada, porque eu estava limpando o banheiro de vocês aqui. Eu não estou falando isso para engrandecimento. Não estou falando isso para dizer que eu sou maioral, que eu sou melhor do que você. Eu simplesmente encontrei uma necessidade. E fui ali servir, fazer o que deveria ser feito. Mas talvez a irmã do fulana, você já limpou o banheiro hoje? Porque eu sou a chefe do banheiro. Às vezes você só precisa dar um pouquinho de poder. Porque a discórdia começa, muitas vezes, porque eu quero manter o poder. Eu quero manter o poder. A discórdia é associada a uma busca egoísta. Quando Paulo escreve esse texto, quando ele coloca isso em Gálatas 5:20, ele está dizendo isso aqui, ó. A discórdia é associada a uma busca egoísta por privilégios e autoridade. Frequentemente, dentro de um contexto onde eu busco vantagem sobre o outro. Abre comigo para nós finalizarmos. Tiago, capítulo 3. Você está aí ainda? Está respirando? Está respirando ainda? Três, 14. Mas, se no coração do André ainda há inveja amarga, ambição egoísta, André, não encubra a verdade com vanglórias ou mentira. Não passa um pano para tu, André. Não se esconda. Veja a realidade de quem você é. Mas se no seu coração, verso 15, porque essas coisas não são um tipo de sabedoria que vem do alto. Não vem de Deus isso. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja, ambição egoísta, há o quê? Confusão. Aí você está falando, mas confusão é a mesma palavra que Paulo usa para discórdia. Onde há essas coisas que Tiago está descrevendo aqui,
há aqui dentro desse ambiente que Tiago descreve: inveja, sabedoria terrena, mundana e demônios. Lembra que eu falei para você que a unidade também ela é atacada por princípios demoníacos? Está aqui, Tiago está falando. Há confusão, há inveja, há destruições, há discórdia, há divisões, há corações endurecidos. Isso pode estar relacionado ao meu, ao teu, ao nosso coração. Mas isso também pode estar relacionado a um brutal ataque demoníaco entre nós. Por isso que nós precisamos levantar o nosso escudo, nós precisamos orar como igreja, nós precisamos lutar pela unidade. Nós não podemos dar brecha para o diabo, nós não podemos dar brecha para a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos cuidar-nos uns dos outros. Nós precisamos identificar o nosso inimigo. Nós precisamos dizer não à nossa natureza pecaminosa. Amém? Quantos estão dispostos a lutar por isso? Quantos estão dispostos a lutar pela unidade do corpo de Cristo? Ore por isso. Lute por isso. Se afaste das pessoas que causam dano ao corpo de Cristo. Porque isso contaminará você, isso contaminará a igreja, isso vai te matar e mata a igreja. Não é mais tempo para isso. Não há mais tempo para isso. Amém? Vamos orar? Eu não queria que você nessa noite fosse o espectador. Eu queria que nessa noite você orasse. Eu não queria que nessa noite você fosse simplesmente alguém que fosse receber uma oração. Eu quero nessa noite que nós, como corpo, oremos. Então, comece a orar. Comece a apresentar a Ele os nossos desafios como igreja. Comece a profetizar vida sobre esse lugar. Comece a profetizar que cadeias serão destruídas nesse lugar. Cadeias de inimizade, cadeias de divisões. Qualquer planejamento maligno contra esta comunidade, contra a tua família, contra a tua casa, comece a repreender isso nessa noite. Comece a profetizar a vida de Deus naquele lugar. Comece a profetizar a unidade de Deus nesse lugar. Comece a profetizar a unidade de Deus entre os teus, entre a tua família. Quebra todo o enrosco, quebra todo o embaraço. Vai quebrando todas as portas, vai quebrando todas as cadeias. Não fique nessa noite como um espectador. Nessa noite, entre como um guerreiro nesse ambiente espiritual. Nessa noite, entre como um guerreiro, como uma guerreira, nas regiões celestiais, diante de Deus, diante do trono de Deus. E comece a profetizar a vida de Deus sobre esse lugar. Comece a profetizar a vida de Deus sobre a tua casa. Comece a profetizar a vida de Deus sobre a tua família. Que quebram-se as cadeias. Profetiza a vida nessa noite. Profetiza a vida. Profetiza a unidade. Traz de volta. Pela fé, profetiza. Quebra as cadeias, quebra os grilhões. Profetiza nessa noite
Usa a tua fé. Usa a tua voz. Usa a palavra de Deus sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre os teus entes queridos. Vai profetizando vida. Vai profetizando restauração. Quem sabe muitas coisas foram quebradas, destruídas, por causa da nossa inflexibilidade, por causa da nossa dureza de coração, por sempre acharmos que estávamos corretos, certos, por orgulho, por teimosia. Quem sabe pessoas foram magoadas por mim, por você, por nós, porque um dia fomos duros de coração, porque um dia fomos duros nas palavras, porque nos faltou acolher com o amor de Cristo, com a bondade de Cristo. Profetiza a igreja, profetiza a igreja, profetiza a igreja. Nessa noite, Pai, nós apresentamos a Tua igreja. Não somente a Tua igreja, mas igrejas que representam famílias, que representam lares, que representam amizades. Nessa noite, nós queremos solicitar diante do Teu trono, diante do trono da graça. Nessa noite, nós convocamos aquele que é Senhor dos exércitos, aquele que é Rei dos reis. Nessa noite, nós convocamos aquele que é Senhor sobre todo o principado, aquele que é Senhor sobre toda a potestade, aquele que é Rei contra todo o inferno, aquele a quem todo ser na terra e no reino celestial está submisso à sua vontade. A Ti nós convocamos nessa noite, a Ti, Senhor Jesus Cristo. Levanta-te nesta noite do Teu sublime trono e entra como Senhor, como Rei, sobre cada situação, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pedido de oração, sobre cada palavra profética dita nessa noite. Entra como Senhor, entra como Rei dos reis. Ah, Senhor, vai fazendo tudo diferente, vai transformando todas as situações impensáveis, imagináveis. Traz de volta a alegria do lar, traz de volta a alegria da comunidade, restaura a vida. Profetizamos sobre este lugar a vida de Deus, a vida de Cristo. Nós profetizamos neste lugar um renovo, nós profetizamos nesse lugar um avivamento, nós profetizamos, assim como disse Ezequiel, sobre um vale de ossos secos. Nós profetizamos vida sobre a tua vida, que nessa noite Deus abra as comportas do céu e derrame sobre você a vida. Que Ele restaure o teu lar, que Ele restaure a nossa comunidade, que Ele nos restaure como corpo de Cristo, que Ele restaure os teus sonhos, que Ele restaure as tuas expectativas, que Ele restaure a tua família. Que nessa noite seja uma noite, um marco na história da tua vida, que nessa noite seja um divisor de águas na tua vida. É o que nós como igreja profetizamos sobre a tua vida nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a profunda amizade com o Espírito Santo seja com todos vocês, e que todos digam: vá em paz, uma ótima semana, que Deus os abençoe.